Pessoas inimputáveis são isentas de pena, já que devido ao tempo, ação ou omissão, não era capaz de entender o caráter ilícito do fato por praticado ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que torna uma pessoa inimputável? Bom, como consta na Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940, já que os inimputáveis são inimputáveis, de acordo com o artigo 26, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. De acordo com o artigo 27, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. De acordo com o artigo 28, não incluem a imputabilidade penal. Inciso 1. A emoção ou a paixão. Embriaguez. 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Primeiro, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bom, ao falarmos dessa doença mental, podemos citar o caso da esquizofrenia. A pessoa ela é considerada esquizofrênica, perde o controle e contato da vida real, a distorcendo, perdendo a noção e a associação de suas atitudes em um todo. É uma doença sem cura e o infrator que lida com tal situação pode ser considerado inimputável ou semi-imputável, já que a pessoa que convive com essa doença psiquiátrica precisa passar por um diagnóstico e identificar sua situação. No caso do agente considerado inimputável, é necessário que, durante a prática da ação ou da omissão, ele seja incapaz de compreender a ilicitude do fato, sendo então levado a passar por um tratamento diferenciado, qual seja a medida de segurança que, por sua finalidade curativa e de reintegração do indivíduo em sociedade, tal qual um manicômio judiciário, que devido ser um espaço adequado ao acolhimento do louco criminoso, mas ainda há de buscar melhorias para ser mais efetivo. Já a psicopatia é um comportamento caracterizado pelo padrão invasivo de desacato e violação dos direitos dos outros que tem seu início na infância ou no começo da adolescência e prossegue na vida adulta. Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Classificação dos transtornos mentais feita pela Associação Americana de Psiquiatria. O indivíduo com o chamado transtorno da personalidade antissocial tem como características principais o engodo e a manipulação, e para receber tal diagnóstico deve ter pelo menos 18 anos e uma história de transtorno da conduta antes dos 15 anos. O que se faz diferente em relação à psicopatia é que está entre distúrbio mental e se torna mais árduo de identificar e definir um diagnóstico. O psicopata, ele não se diferencia visualmente, mas o falta sentimentos, o tornado mais manipulador, conquistando facilmente pessoas e nem sempre é criminoso. E por isso, muitas vezes, o psicopata é imputável ou semi-imputável, porque ele não está acometido de qualquer distúrbio que provoque alteração em sua saúde psíquica, além de estar ciente da ilegalidade do ato. Ressaltando essa questão, temos o caso do maníaco do parque. Ele ficou bem conhecido no Brasil em 1998 pelo estupro e assassinato de mais de 10 mulheres no parque do estado, na cidade de São Paulo. É lá que foram encontrados os corpos das vítimas. Francisco foi interrogado e disse que era fácil convencer as mulheres de entrar no parque, dizendo que elas queriam ouvir. Pelo ponto de vista da psicanálise, há anotações em Francisco que indicam estrutura de personalidade perversa e revela seu ego, sedução e abominação feminina, além da repetição em sua cabeça pela satisfação. Como no modus operandi, reparando em assassinos criminosos sexuais em série como Francisco, nas ciências criminais, trata-se de uma pesquisa na interface da psicanálise com o direito, portanto, na dimensão de extensão do método psicanalítico, na qual foram utilizadas notícias e depoimentos sobre a vida do criminoso em questão. Em interlocuções em textos de Freud relativos ao objeto recortado para investigações e comentadores da obra freudiana que tratam da temática da perversão, assim como de teóricos na área criminológica. Bom, o motoboy rondava no parque do estado, abordando suas vítimas, dizendo ser caça-talentos, oferecendo fotografá-la e as estuprava e assassinava-as enforcando. Em julho de 1988, foram encontrados 6 corpos no parque do estado, levando alerta à imprensa. E os casos aparecendo nos jornais despertavam em mulheres que conseguiam fugir do criminoso. A busca por relatar e com um retrato falado à polícia criou uma investigação, levando até uma empresa de motoboys, e lá foi encontrada a identidade de uma das vítimas. Então, a localização do documento fez Francisco fugir para o Rio Grande do Sul, mas um pescador local, onde ele estava, o reconheceu e o denunciou. O motoboy foi preso, condenado a 284 anos de prisão. Infância. Francisco de Assis Pereira nasceu em 1968 na cidade de Guaraci, no interior de São Paulo. Em sua infância foi abusado por sua tia e frequentava um matadouro de animais próximo à sua casa, e por lá ficava observando. Esse abuso o causou dificuldades na vida sexual. Quando adulto, teve seu órgão mordido em uma relação sexual, o que lhe causava dores na relação, e isso foi mencionado por uma das vítimas que ajudou a identificá-lo. Entre suas vítimas assassinadas, muitas foram encontradas nuas, com mordidas pelo corpo e de joelhos, como os bois que Pereira via no abatedouro na infância. Ele foi considerado semi-imputável pelos laudos médicos
que foi dito que ele conseguia compreender a ilicitude dos crimes, portanto, não controlava suas emoções. Então, seria Francisco um psicopata, serial killer ou um doente mental? Perante a justiça brasileira, foi diagnosticado com a semi-imputabilidade, ou seja, possuía capacidade de discernimento reduzida. O diagnóstico psiquiátrico, segundo Caixeta e Costa, em 2009, apontou que Francisco sofreu de um elemento chamado homicídio sexual por fatores inconscientes, ou seja, influenciado pelos abusos e maus tratos sofridos na infância, raiva, inconsciente, disfunções sexuais, impulsos sádicos e sentimentos de insuficiência. Assim, repara-se que, de certa forma, há fatores que podem ter influenciado no comportamento criminoso de Francisco. Conforme Jorge Trindade, em 2011, expõe, a influência mais importante do ambiente familiar no desenvolvimento das crianças é a atmosfera social e psicológica, que se constrói em torno do lar, dependendo do ambiente ser favorável e amoroso ou repleto de conflitos, e se existe bem-estar econômico ou não. Para se avaliar a responsabilidade de um delito cometido por um psicopata, são estabelecidas, segundo o psiquiatra Balloni, 3 regras criminais. 1. O psicopata não pode ser declarado insano a priori antes de passar por um perito. A regra geral é que um imputado está ciente de seus atos, até que se demonstre o contrário. Baseando-se estritamente nos conhecimentos legais e psicopatológicos do certo e errado, os psicopatas são responsáveis e têm noção da natureza de seus atos, já que conhecem perfeitamente as normas, como todos os demais. Uma prova dessa noção é o fato de não agirem quando percebem que é maior a possibilidade de serem descobertos. Em contrapartida, se nos referirmos ao estritamente moral, a questão é mais ambígua, porque falta ao psicopata apego emocional e sentimento de culpa, como se faltasse ao cão o faro. 2. Impulso irresistível. Essa regra afirma que o sujeito pode, apesar de conhecer a diferença entre o bem e o mal, ter um impulso irresistível de cometer o ato. Tal opinião não é compartilhada por todos, já que alguns encontram ambiguidade na característica irresistível do impulso. Impulso implica espontaneidade e, em alguns casos, o psicopata prepara cuidadosamente seu crime durante muito tempo antes de cometê-lo. 3. A terceira regra propõe que o sujeito não é responsável criminalmente se sua ação é delituosa, é produto de sua doença. De acordo com tal entendimento, uma pessoa não é responsável por conduta criminosa, se, no momento do delito, está com sua capacidade mental comprometida. Balloni diz que existem, portanto, em tese, 3 possibilidades que a lei oferece aos tribunais de vários países para delitos cometidos por psicopatas: responsabilidade total, responsabilidade atenuada e isenção de responsabilidade. Nessa última opção, o psicopata é considerado doente mental, com anomalia estrutural de personalidade, devendo ser encaminhado a um hospital psiquiátrico ou chamado ao manicômio judicial. Então, as faces da mente humana são entrelaçadas pela natureza, hereditariedade, genética e ambiente, vinculada a uma vida saudável, ao desenvolvimento do indivíduo em sociedade. Francisco já enfrentava na infância seu comportamento desviante, pelos abusos, maus tratos, crueldade contra animais, sadismo e entre outros fatores. O que ressalta que a vivência do ser, as experiências enfrentadas na infância e no decorrer da vida, podem ter influência sobre quem o ser poderá ser na vida adulta. É importante identificar os sinais, a qualquer sinal em crianças e adultos, de falta de emoções e dificuldade em criar vínculos, de situações de maus tratos e abuso. O ideal é buscar a ajuda de um especialista, tanto para tratamento quanto para buscar apoio para si mesmo. Devemos nos questionar o quanto a sociedade individualmente se afetam por isso. A autora Viviane Aguiar Machado Nogueira aponta a necessidade da atenção das pessoas, estando ameaçadas ou não por tais comportamentos psicopáticos.
as condutas daqueles que se aproximam e tentam construir uma relação. De forma singular, tentar reconhecer traços que indiquem a não confiabilidade da pessoa é a melhor forma de prevenir-se, individualmente, de golpes desse tipo. Além das características já apresentadas previamente nesse trabalho, o jogo de vítima é o principal instrumento manipulador atrelado ao comportamento psicopático. Apelando à piedade e à bondade das pessoas, os psicopatas narram dificuldades e sofrimentos que os tornam vítimas que precisam de ajuda e, dessa forma, obtêm vantagens diversas dos condolentes. A orientação é que se faça sempre a medida de confiabilidade das pessoas, observando características como falta de escrúpulos, falta de empatia e o referido jogo de vítima. Francisco não é um doente mental, mas possui forte desvio de personalidade, sendo um criminoso capaz de seduzir e convencer suas vítimas através de sua lábia. Na tentativa de satisfazer sua libertinagem e não sente clemência ou pesar, está preso há 20 anos, podendo ser liberado em 2028. Predomina nos psicopatas a incapacidade de criar vínculos afetivos, além de agressividade e descaso com normas. Para que não haja mais vítimas, cabe à justiça determinar a pena que melhor se definir no perfil desses tipos de criminosos, devido ao desvio de personalidade, também para que não cometam e não voltem a cometer esse tipo de crime. Chega mais perto de mim. Quando você olha para esses rostos das pessoas que você matou, você se lembra deles, né? Aquela velha, né? Ela era bonita, né? Bonita. Conversava bem, Conversava. mas você conversava melhor, né? Eu tinha aquela lá, né? Mas todo mundo também tinha, né? E você também levou ela pro mato do estado e matou ela lá? Sim. E você matou ela como? Nem a última tragédia. Enforcada também? Sim. Mas você era o dele. Não. Você se lembra da Patrícia? Me recordo. E como ela era nesse pouco tempo que você a conheceu? Ela usava coturno, frequentava a galeria do quarto centro. O que você diria às famílias que você matou os filhos delas? Que tanto eu como ela foram vítimas. Eu vítima pelo mal e ela vítima pelo mal estava sofrendo. Você acha que pode viver em sociedade hoje normalmente? Tenho certeza disso. A palavra me convence a ser normal. A palavra de Deus me convence. Você quer ter filho? Sim, tenho esse desejo em mente. Certo, e você quer ter um menino, uma menina ou um monte? Quero ter um monte, sou apaixonado por meninas. E se o Francisco fizesse isso com sua filha? E se eu fosse sua filha? Mas como você se sentiria? Hoje, pela natureza humana, se fosse minha filha, pelo que eu vivo e acredito, eu perdoaria, né? Mas se fosse pelo lado humano, não saberia o que fazer. E eu digo uma coisa, a sociedade hoje tem que ficar em alerta com as influências que estão lá fora. Porque do mesmo jeito que aconteceu com elas, pode acontecer com os influências que estão lá fora. Pode acontecer até pior. Boa noite, professora. Boa noite, Thiago. Eu estou aqui com a professora Catiúcia. Professora, se ela quiser se apresentar. Olá, boa noite. Eu sou a professora Catiúcia, psicóloga, especialista em psicologia, tenho curso de perícia judicial e estou aqui para responder as perguntas de vocês. Certo. Professora, eu posso começar? Sim, fica à vontade. Professora, de que forma o que a pessoa viveu na infância influencia para a vida adulta para os transtornos psicológicos? Sim, a princípio o que a gente precisa entender sobre o desenvolvimento humano, né? É que nós não somos só os aspectos familiares e culturais que a gente aprende na infância. A gente chama de personalidade o aspecto instintivo e do caráter. O instintivo são as características hereditárias, são as características inatas, os componentes biológicos, aquele que você é estruturado desde o ventre da sua mãe, com as características do seu pai e da sua mãe. E o caráter, ele é definido pelas normas sociais, pelo ambiente externo, né, por esse convívio interrelacional que a gente tem, social. Então, isso é
é o que compõe a nossa personalidade. Então, se você tem uma pessoa com uma estrutura biológica sadia, porém você a insere em um ambiente doentio, um ambiente violento, o que a gente chama de ambiente favorável a desenvolvimento de transtornos psíquicos? Um ambiente muito violento, um ambiente muito privado, uma alimentação muito ruim, com índices, uma moradia muito precária, né? Então todas essas estruturas sociais, quando elas são muito empobrecidas, né, mesmo que você tenha uma estrutura biológica forte, saudável, você tem uma predisposição a desenvolver um transtorno psíquico. E ao contrário também, né? Você pode também ter uma estrutura biológica com certas tendências hereditárias a desenvolver algum transtorno de personalidade, por exemplo, né? Porque a gente entende o transtorno de personalidade, na maioria dos casos, ele é 50% hereditário. O que a gente tem? Num ambiente saudável, acolhedor, estimulador, com muito afeto, uma família que dá atenção, uma alimentação bacana, né? Acesso a esportes, com qualidade de vida, uma boa educação, esse ambiente ele passa a ser um ambiente protetivo. Ele passa a ser um ambiente que ele pode estimular a vida saudável desse indivíduo, né? Um comportamento adequado e ajustável diante da norma e da cultura da sociedade, inibindo a potencialização e desenvolvimento desse transtorno biológico, no caso. Então, a gente tem, mesmo que a pessoa tenha uma predisposição, um espaço bom onde ela convive, pode mudar o aspecto futuro da pessoa. Com né? certeza, pode ser um fator protetivo, né? É inibidor desses comportamentos antissociais, desses comportamentos desviantes. Mesmo porque a gente entende também que os transtornos, as características dos transtornos de personalidade, com o passar do tempo, eles são inibidos, né? Eles vão desaparecendo. Por quê? Justamente por essa nossa convivência social, pela estrutura de regras, né? A norma, o dever, como que a gente vai vivendo e se adaptando na nossa cultura, na nossa sociedade, vai nos modelando, vai nos ajustando enquanto pessoas, né? Nos vai fazendo entender que o seu direito e o meu direito, ele estabelece um lugar ali, né? Um espaço, o meu dever, o meu direito. E a gente é um bicho inteligente, né? A gente vai aprendendo. Certo, professora. Como isso pode ser reconhecido na infância? Bom, quando a gente pensa em transtornos de personalidade, a gente só passa a pensar nisso enquanto um transtorno, mas no final da adolescência e no começo da vida adulta. Mesmo porque, pense aqui comigo, uma criança, ela está em desenvolvimento, certo? Então ela tem as fases de aprender a comer, de aprender a andar, de aprender a falar, de se desenvolver suas funções mentais quando vai para a escola. Então, por mais que ela tenha que ela esteja apontando alguns comportamentos que estão desviando um pouco daquilo que é esperado, a gente não pode determinar que essa pessoa tem um transtorno de personalidade nessa fase, porque ela está em pleno desenvolvimento. A gente não pode limitar nenhum indivíduo nessa fase. Então a gente só pensa, né, em transtornos de personalidade, no caso, para dar um diagnóstico, para o final da adolescência e começo da vida adulta. Antes disso, não se pode pensar num diagnóstico de transtorno de personalidade. E o que fazer para reconhecer e tratar isso tanto na infância como na vida adulta? Bom, eu acho que toda criança, né, ela merece o direito da criança. Ela tem o direito da criança, onde ela tem que ter uma família, tem que ter uma alimentação, tem que ter uma escola, tem que ter direito ao lazer. Então eu acho que se nós já temos esses direitos do que é preciso para que a gente sobreviva e com qualidade de vida, isso já é uma medida protetiva. Garantir esses direitos para o indivíduo desde que ele nasça, né, desde antes que ele nasça, no pré-natal, já são fatores sociais de proteção de uma vida psíquica saudável. Agora, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente já vai ver na idade adulta. E normalmente, essas pessoas elas chegam nos consultórios, né, pela queixa mais dos familiares ou do trabalho, a pessoa perde um trabalho, né, ela vê que o comportamento dela já está causando prejuízo. Então ela chega mais nos consultórios, ela busca ajuda por causa de alguma situação externa, mas mais difícil quando ela percebe que tem alguma coisa com ela. Normalmente esses pacientes eles não entendem, assim, eles não têm uma percepção, né, seria uma anosognosia, talvez, né, de uma condição que seja dele. É uma condição mais da queixa do outro. Ele teve um prejuízo, aí ele busca ajuda. Às vezes ele chega muito com um quadro de ansiedade e depressão. Então o que acontece?
Quando essa pessoa chega no consultório, o profissional vai fazer todo um diagnóstico clínico, né? E aí ele pode chegar no diagnóstico de transtorno de personalidade. Mas a queixa inicial ela não vem como, olha, tem um problema, um desarranjo de personalidade, não vem. Normalmente as pessoas não têm essa percepção. Né? Vem mais de uma queixa da família, de um desentendimento do trabalho, que causou realmente um dano, um prejuízo para a vida desse indivíduo. E na infância é garantir as melhores condições de todo indivíduo, né? De todo ser humano. Certinho, professor. Qual que é a finalidade do tratamento psiquiátrico? Bom, quando esse indivíduo ele chega no médico, né, de saúde mental, psiquiatra, ele chega no psiquiatra e o psiquiatra entende que há a necessidade da medicação, né, da intervenção medicamentosa, ele vai medicar. Porém, em caso de transtorno de personalidade, o padrão ouro de tratamento é a psicoterapia, né, onde a gente vai, através de técnicas psicológicas, né, de abordagem de comportamentais, a gente tem todo um planejamento de um plano de intervenção psicológico, onde a gente vai ajudar esse indivíduo a aliviar primeiro o sofrimento, depois criar, desenvolver estratégias para que ele lide com essas percepções, com esses padrões disruptos, né, de comportamentos que estão trazendo prejuízo social para ele, porque essa pessoa, por mais que a gente vê, né, que a conduta dela não seja adequada, que cria problemas, é uma pessoa em sofrimento. Então esse tratamento seria mais para tentar colocar a pessoa novamente no convívio social? Na verdade, ela já tem um convívio social, né? Não a não ser que eles sejam, porque existem vários transtornos de personalidade, né? Então a gente teria que saber de qual que a gente está falando. Né? Nos casos dos antissociais, né? Aí a gente já tem mais uma conduta onde a empatia, aquela relação do indivíduo com o outro, ela está um pouco mais fragmentada. Né? E aí são intervenções diferentes do que você lidar, por exemplo, com a heteromania, que já é uma disrupção total, a pessoa fantasia, e ela não faz intencionalmente, né? Ela tem uma percepção muito diferente da realidade, ela cria fatos factícios, né? Onde ela entende aquela realidade de uma forma que não é, mas ela não percebe que não é, é a forma dela entender. Então aí você já tem um outro tipo de terapia para esse caso, né? Às vezes funciona, às vezes não, porque a pessoa precisa também de um insight, né? Não precisa de perceber. Às vezes quando o paciente ele não tem essa percepção, fica um pouco mais difícil, né? Se ele está num mundo mais fantasioso, fica um pouco mais difícil a gente conseguir. Exatamente. Então depende muito do tipo de transtorno de personalidade que a gente está falando, né? E você me perguntou se o medicamento, voltar esse indivíduo para a sociedade. Isso. Não, ele tem o contato social, né? Ele tem as suas relações. O objetivo, primeiro, é aliviar o sofrimento, né? Porque a conduta desse indivíduo, ela está desajustada, né? Está trazendo problemas para a vida dele, tanto familiar quanto social, relacionamentos íntimos que não funcionam, né? Não se estabilizam. Então, vida profissional, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa é afastada do trabalho, né? Chega um momento que ela não consegue mais. Então, assim, a pessoa vai criando, vai proporcionando situações que ela vai ter muitos prejuízos. Então a ideia é que a gente possa ajudar esse indivíduo a lidar, primeiro a perceber que o seu problema é interno, né? Não está no outro, é dele o problema, e criar estratégias para lidar com isso, para que ele tenha uma vida, né? Com menos sofrimento, para que ele possa desfrutar do prazer que ele está vivo. Quais são as principais doenças psiquiátricas? Esses transtornos psiquiátricos de personalidade, né? Então, normalmente, se você pegar o DSM, né, que é o Manual de Classificação de Doenças Mentais, ele divide mais ou menos em 3, assim, né? Então, são os grupos paranoicos, esquizotípicos, né? Depois ele divide também em grupos, tem vários, são basicamente 10 tipos, mas os antissociais também, e o outro são antissociais, paranoicos, não me lembro aqui exatamente, basicamente são 10 tipos, assim, que não me recordo exatamente qual é a classificação do DSM. Mas quando a gente pensa em transtornos de personalidade, o que a gente pode entender, assim? Lembra lá da constituição de personalidade que eu falei, com os aspectos biológicos e sociais que nos formam como personalidade? Cada pessoa tem traços de personalidade. Quando esses traços? Por isso que nós temos um jeito diferente de ser, né? Por mais que tenhamos qualidades comuns, cada um tem um jeitão meio diferente ou esquisito de ser, né?
Então, o que acontece? Quando esses traços de personalidade, eles estão desajustados, estão discrepando muito do que é convencionado culturalmente dentro de uma sociedade, né, e não só aqui no Brasil, mas em qualquer outro lugar, às vezes a gente tem comportamentos aceitáveis mais no sul do país do que o norte, não, né? Então varia de cultura para cultura. Quando esses traços de personalidade eles estão destoando muito, de uma forma rígida, inflexível, levando esse indivíduo a ter prejuízos, tanto na vida relacional, social dele, quanto na vida laboral, tem prejuízos reais mesmo, aí a gente começa a pensar em algum problema de saúde mental. Essa é a última pergunta, então. Teria algum tipo de doença que não seria possível ter tratamento e tá colocando essa pessoa novamente convive com outras? Às vezes, tipo, uma doença que ela não poderia conviver com a sociedade, ela deveria ser uma pessoa isolada? Tiago, seu nome, né? Eu te devolvo a pergunta. Você é estudante de direito, né? Que sabe que todos nós temos os nossos deveres e direitos. Você acha que existe alguma condição onde o ser humano ele deve ser privado do seu contato social? Não, acho que atrapalharia a pessoa, né? Eu acho que isso mais prejudica, mais traz sofrimento, né? Eu acho que as medidas protetivas, né? Às vezes, mesmo que elas tenham que ocorrer em alguns casos, elas não devem ser de uma forma eterna, né? A gente tem que entrar sim com medidas protetivas no caso, né? Ou de privação de liberdade, mas a gente tem que olhar para esse indivíduo para saber o que ele tem. Porque não faz muito sentido o indivíduo que precisa de um tratamento de saúde mental ter a sua liberdade privada por uma outra razão. Então a gente tem que entender muito sobre imputabilidade e inimputabilidade. Se esse indivíduo ele pode responder de fato por um crime ou não. Ele tem um transtorno de personalidade? Ele tem uma doença mental ou não? Ou ele está só simulando, dissimulando? Então assim, a gente tem que ter essa clareza para a gente tratar o máximo que a gente conseguir, humano como humano.